Antes da gente entrar na mensagem, eu queria orar com a igreja para Deus abençoar esse momento da palavra que vai ser pregada e também orar pelo neto do nosso irmão Sérgio Hello e da Jacilda, o Bernardo. Ele está internado na UTI já faz alguns dias, então vamos separar esse tempo como igreja para orar. A gente acabou de cantar que nada irá faltar para aqueles que adoram o Senhor. Então é importante a gente levar as nossas petições, nossos pedidos, nossas súplicas ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, obrigado por este cântico que o Senhor levou alguém a escrever, que nos lembra de que o Senhor é um Deus que provê, de um Deus que cuida, de um Deus que nos dá tudo aquilo que nós pedimos e pensamos e muitas vezes além daquilo que nós pensamos, ó Deus. Quero te pedir em especial nesse momento pela vida do Bernardo. O Senhor sabe qual a condição dele lá no hospital, lá na UTI. O Senhor sabe quais procedimentos são necessários que sejam feitos no seu corpo, no seu físico, para que ele melhore. Eu quero te pedir para que o Senhor esteja com esse bebê, Deus, para que ele possa ter uma recuperação rápida e que ele possa voltar para a casa dos seus pais e que traga tranquilidade e paz para toda a sua família, Deus. Esteja com o Sérgio, com a Jacilda também, que estão aflitos nesse momento por terem seu neto internado. Seja com o Yohanan também, o Ebenezer, com toda a família deles, ó Pai, cuidando de cada um deles aí nesse período tão difícil que eles têm enfrentado, Deus. Te peço por esse tempo onde a sua palavra vai ser pregada. Eu preciso de Ti. Preciso da ação do Teu Espírito Santo na minha vida nesse momento, para que tudo que for falado aqui seja de acordo com a Tua palavra, seja de acordo com tudo que eu tenho estudado, para que faça diferença, em primeiro lugar, na minha vida de oração, no meu coração, nas minhas necessidades, ó Pai, e também na vida de cada irmão que está aqui presente, de cada amigo que está aqui presente. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa série é fortalecendo nossa vida de oração. E por que a nossa vida de oração ela precisa ser fortalecida? Por que a nossa vida de oração ela precisa tomar um suplemento espiritual para que ela possa ficar mais forte do que ela já é? É porque geralmente a nossa vida de oração ela é muito rasa. Geralmente a nossa vida de oração ela é muito fraca. Um segredo sobre nós batistas, tá? Nós oramos pouco. Muito pouco. A gente podia orar muito mais. A gente podia participar mais dos momentos de oração da igreja. A gente podia ter mais momentos de café em comunhão com outros irmãos para orar também, orar mais nas reuniões de quinta-feira. A gente precisa orar mais. E por isso é importante a gente entender que a nossa vida de oração, ela precisa ser fortalecida. A oração, ela é um termômetro da sua vida espiritual. Quanto mais você ora, possivelmente mais perto de Deus você está. E quanto menos você ora, mais distante de Deus você está. Porque oração, ela é o nosso momento de intimidade, de conversa com o nosso Deus, aonde a gente leva os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas aflições, mas também é um momento onde a gente conversa com Deus como um pai e um filho conversam num sábado à tarde vendo um jogo de futebol. Paulo vai dizer para a gente orar sem cessar. Isso não quer dizer que ele está dizendo para a gente passar o dia inteiro de joelho no milho, com a mão para o céu, num ato religioso e tendo esse tipo de momento especial. Jesus ele vai nos dar vários tipos de orientação sobre as nossas orações, que elas precisam muitas vezes ser num quarto fechado, onde a gente vai a sós, nós e Deus, ter o nosso tempo de intimidade com Ele ali.
Orar é difícil. E às vezes parece que as nossas orações, elas não passam do teto. Se você nunca teve esse sentimento, parabéns. Você é um privilegiado. Porque várias e várias vezes eu já orei e parecia que tinha uma barreira que impedia a minha oração de passar, de chegar até o alto e sublime trono de Deus. Eu sei que isso era só uma percepção minha, porque, como nós lemos mais cedo, Deus nos ouve. Mas parece que tantas vezes a nossa oração ela é fraca, ela é sem graça, ela é sem sentido. Parece que às vezes as nossas orações elas são só um mero ritual religioso para a gente bater o nosso check-in espiritual do dia e falar, Senhor, é tipo academia, né? Tá pago. Eu cometi esse erro várias vezes nas minhas orações. Várias e várias vezes eu orei desse jeito. Só orando por orar. Só orando porque, eu preciso orar. E repetindo muitas vezes palavras que não faziam nenhum sentido, e muitas vezes dormindo no meio da oração, ou se fosse um culto de oração, fazendo a pessoa que estava orando comigo dormir. Que é o pior, né? Eu cometi esse erro muitas vezes enquanto eu orava, irmãos. Minhas orações eram mornas. Eram, de certo sentido, inofensivas. Porque era uma oração que ela não estava alinhada com a vontade de Deus para a minha vida. Não era uma oração que estava alinhada com aquilo que Deus espera que eu ore ou que eu faça. O pastor Sérgio pregou hoje de manhã que uma das formas da nossa oração ser eficaz exige ação. E muitas vezes eu não tinha esse tipo de entendimento. Então a minha oração ela era inofensiva. Ela não fazia mal para ninguém e nem bem para ninguém. E ela era inofensiva num sentido de que tudo que eu orava era para trazer algum tipo de conforto para a minha vida. Então eu orava para ter um emprego melhor, eu orava para ter uma esposa, eu orava para ter... a gente tem que entender que todas essas orações são boas e são válidas e está tudo certo. Mas as nossas orações, geralmente, elas estão tentando nos colocar numa zona de conforto. Num lugar onde não traz nenhum tipo de atrito para a nossa vida. Só que quando a gente olha as orações do Novo Testamento, a gente raramente vê Paulo orando por algo em favor dele, mas sempre algo em favor do reino. A gente vê Pedro dizendo que as nossas orações, a gente tem que lançar as nossas ansiedades, os nossos medos para Deus. É claro, é super válido. Paulo vai falar isso em Filipenses também. Quando a gente olha as orações de Jesus, a gente vê Jesus orando para que a vontade de Deus seja feita. E a partir do momento que eu alinho o meu desejo, a minha vida de oração, a vontade de Deus, o jogo começa a mudar. As coisas começam a ficar diferentes. Porque a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável, muitas vezes vai me tirar dessa zona de conforto. Muitas vezes, quando eu oro pedindo a vontade de Deus, Deus vai fazer estragos na minha vida. Num bom sentido. Muitas vezes, quando eu oro pedindo a vontade de Deus, Deus vai colocar a minha vida de ponta cabeça. Ele vai me quebrar. Para que Ele possa me usar e me enviar depois. Essa oração, pedindo a vontade de Deus, ela é uma oração perigosa para o nosso conforto e para a nossa vida tranquila. Mas ela é uma oração necessária. Mas eu quero que você entenda uma coisa importante. Porque você pode estar ficando assustado aqui. Como assim eu vou orar pedindo para que Deus me tire do meu bem bom, do meu conforto e tudo mais?
Jesus nunca pediu algo para nós que ele mesmo não tivesse feito. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, lá em Mateus, no capítulo 6. O texto que a gente vai começar olhando hoje, Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 6, versículos 9 e 10. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Diz assim o texto bíblico: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa oração, pedindo pela vontade de Deus, ela é ensinada pelo Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte. Jesus ele está nos ensinando como orar. Jesus nunca pediu nada para nós que ele mesmo não tivesse feito. A primeira verdade, ou a primeira ação, ou atitude que eu tenho que ter para que eu alinhe a minha vida de oração com a vontade de Deus, é que eu preciso confiar em Deus, porque Ele é nosso Pai, ou porque Ele é o meu Pai e o seu Pai. Jesus, aqui em Mateus, Ele está quebrando um certo tipo de padrão na oração. No Antigo Testamento, quando nós vemos os salmos ou as orações dos homens de Deus ali, você nunca vai encontrar uma oração como o Pai Nosso. Geralmente os profetas ou os salmistas, eles oravam por ou para Yahvé, ou para Elohim. Ou seja, traduzindo, eles oravam para Deus ou para o Senhor. A expressão mais usada no Antigo Testamento é essa, de Deus, do Senhor, ou de Deus como o Deus mesmo, o Deus de Israel, ou como o Senhor. É dessa forma que o Antigo Testamento vai encaixar a oração, ou vai olhar para a oração. Até mesmo na Babilônia, quando Daniel e seus amigos estão lá, e a gente vê as orações que acontecem no livro de Daniel, ele vai orar para o Deus dos céus. Essa referência de Deus como Pai, ela é praticamente do Novo Testamento. Apenas em 14 vezes nós temos alguma relação de Deus como Pai no Antigo Testamento. E ainda assim é algo bem raso, bem tranquilo. Aqui, Jesus, ele está apresentando uma nova faceta de Deus para os discípulos. Ele está apresentando Deus agora como um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que quer o melhor para os seus filhos. Jesus, ele começa a oração reconhecendo essa paternidade de Deus. Que todo aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador, ele se torna filho de Deus. E um filho tem uma relação diferente. Um filho tem uma relação diferente do que um escravo tinha com um senhor. Porque o filho faz parte da família. O filho, ele está numa posição diferente dos outros. E Jesus, ele nos lembra, ele nos recorda que esse Deus, ele é o nosso Pai, e por isso nós podemos confiar nele. E é interessante isso, irmãos. O pastor Sérgio falou isso, eu falei assim, vou ter que usar também, porque eu já tinha pensado nessa ideia do pai com o filho, no nosso contexto, de que, às vezes, os nossos filhos, eles querem coisas que você fala assim, se eu der isso para essa criança agora, já era. Ele vai acabar, vai morrer. De vez em quando, a Letícia ou o Gabriel, eles pegam a chave do carro. O pastor Sérgio deu o exemplo do menino de 16 anos, né? Imagina um bebê de 1 ano e 6 meses, né? Dá a chave no carro dele, ainda bem que eles vão saber o que fazer, mas... Às vezes eles querem coisas para eles
que eles não fazem a menor ideia de como aquilo vai atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento deles. Isso acontece em vários momentos do nosso dia. Às vezes a gente está comendo e a nossa comida nunca é muito parecida com a deles, né? A nossa sempre é mais saudável, só que não, né? Eles estão lá comendo vegetal, comendo arroz, feijão, um franguinho desfiado, e eu e a Ellen comendo batata frita. Aí eles olham para a batata frita e eles falam assim, eu também quero esse negócio bonito aí, porque eu estou comendo essa comida meio sem graça aqui, e meu pai e minha mãe estão aí comendo o melhor, né? A gente não pode dar a batata frita para eles, por mais que eles queiram a batata frita naquele momento. Doce, então, nem pensar. Meus sogros que ficam doidos, né? Tão loucos para dar um docinho para os dois, mas a gente fala, não é a hora. Se eles comerem algo que não está dentro da introdução alimentar deles hoje, eles vão passar mal, eles vão ter problemas e tudo mais. Só que eles não sabem disso. A diferença, ou a grande questão aqui, é que olhando essa nossa relação com Deus como nosso Pai, nós somos os bebês que não fazem ideia do que estão pedindo. A gente está pedindo para Deus sorvete com leite condensado e paçoca, e Deus está falando assim para mim, é melhor você não comer esse negócio aí, que você vai se dar mal. A gente está pedindo tantas coisas para Deus, que a gente acha que vai ser bom para a nossa vida, quando de repente Deus está olhando para nós e vendo todo o nosso futuro e falando, não vai para esse caminho não vai ser bom, esse caminho não vai ser o melhor. E aí, eu preciso confiar em Deus e ter certeza de que Ele deseja o melhor para a minha vida. Que a vontade dEle realmente ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, o que Ele me oferece, o que Ele me dá é o melhor para mim. Embora, às vezes, a gente sabe que nós passamos por momentos difíceis. Embora, às vezes, a gente sabe que momentos ou situações que são desconfortáveis, elas acontecem. E ainda assim, são momentos onde Deus permite que essas situações aconteçam, porque como o nosso Pai, Ele sabe que aquelas situações, elas são benéficas para a nossa vida. Aqui em Mateus 6, Jesus ele está dando uma lição teórica para os discípulos. Ele está olhando para os discípulos e ensinando aos discípulos como eles devem orar. Então vocês devem orar dessa forma, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como também no céu. Aqui é a parte teórica. Mas avança um pouco na sua Bíblia para Mateus capítulo 26. Olha só o que diz o versículo 42 de Mateus 26. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar este cálice que eu beba, e sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Irmãos, aonde Jesus está nesse momento? Getsêmani. O que vai acontecer horas depois? Ele vai ser morto, ele vai ser traído, ele vai entregar a vida dele por nós. Na teoria, Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade, independente de qual ela seja. No momento mais difícil, no momento mais crucial da vida de Jesus, ele repete a mesma coisa. Se não for possível afastar esse cálice de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina na teoria e na prática. E é interessante porque essa ideia, ela se repete por 3 vezes aqui em Mateus 26. No versículo 39, no versículo 42, no versículo 44, Jesus pede a Deus que aquele cálice seja passado dele, porque ele sabe que o que ele enfrentaria logo após
traria sofrimento, traria dor, traria dificuldades para ele. Mas ainda assim, a favor de nós, em nosso benefício, o Senhor Jesus diz: mas seja feita a tua vontade e não a minha. A gente precisa ter a mesma confiança que Jesus tem em Deus. Sabendo que a vontade dele, que vai ser realizada na nossa vida, muitas vezes ela pode trazer algum tipo de dor. Ela pode trazer algum tipo de sofrimento. Ela pode exigir algum tipo de sacrifício. Mas ainda assim, essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e a gente olha para a história de Abraão, a gente vê um homem que recebe uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, de que dele viria o futuro Messias, e que tudo isso viria de um único filho que Deus tinha prometido para Abraão, que era Isaac. Quando Isaac nasce, pouco tempo depois, ou algum tempo depois, Deus faz um pedido para Abraão. Abraão, sacrifica teu filho. E Abraão, a gente não sabe, a Bíblia não relata para a gente se ele relutou com a ideia, se ele teve dificuldades com a ideia. A gente só sabe que Abraão foi. E a gente não entende o porquê Deus faz esse pedido. Na verdade, a gente sabe, Deus está protestando, está provando Abraão, mas também Deus está mostrando para Isaac algumas coisas. Isaac é a próxima geração de hebreu. Isaac precisava também conhecer quem era o Deus do pai dele. E também qual era a fé do pai Abraão. Então talvez, irmãos, Deus ele usa essa situação para mostrar para Isaac que ele pudesse testemunhar a fé que o pai dele tinha em Deus. E para que ele conhecesse quem é o Deus de Abraão. E para que ele soubesse que o Deus de Abraão é um Deus que provê, é um Deus que cuida. É um Deus que provê o cordeiro, como proveu para a gente lá na cruz. Talvez você está passando uma dificuldade na sua vida, permitida por Deus, para que você mostre para o seu filho o Deus que você serve. E você precisa confiar nesse Deus, saber que aquela aprovação que vem dele é necessária para que a sua fé aumente, para que a sua fé cresça, seja mais madura, e também que toda a sua família ela acabe sendo abençoada através da sua fé. Não é fácil. Situações assim não são boas ou confortáveis, mas elas têm o seu propósito. E o livro de Tiago vai dizer para a gente passar por essas provações com alegria, porque essa provação vai produzir na gente esperança, vai produzir na gente perseverança. Irmãos, orações que estão alinhadas à vontade de Deus confiam nessa relação de pai e filhos que nós temos com o Senhor. Jesus está ensinando para a gente que a nossa oração é quando nós, como filhos, nos sentamos à frente do nosso Pai e pedimos que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Essa ideia de que o Pai faça a sua vontade na nossa vida nos ensina que nós devemos desejar o plano de Deus acima dos nossos desejos. Eu, Regi, preciso desejar a vontade de Deus acima de qualquer desejo que eu tenha. Porque o plano de Deus é muito melhor do que os planos que eu faço. Então, confie em Deus. Você quer ter essa oração alinhada com a vontade de Deus? Confie que Ele é o seu Deus e Pai. Em segundo lugar, a segunda verdade que a gente precisa aprender para que a nossa oração esteja alinhada com o Senhor, ou com a vontade do Senhor
Ore na dependência de Deus. Abre sua Bíblia agora em 2 Coríntios. Vai um pouquinho para frente. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Olha só o que Paulo vai ensinar para a gente aqui. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais agora me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo está ensinando para a gente aqui sobre dependência. Dentro desse contexto de 2 Coríntios, né, Paulo ele começa a dizer para a igreja que ele havia tido uma revelação, que ela era maravilhosa, que ela era incrível. E Deus coloca em Paulo o que ele chama de espinho na carne, para que ele não se orgulhasse daquela visão que ele tinha recebido, daquela revelação que ele tinha recebido. Então Paulo, ele ora, ele pede para Deus por 3 vezes: Senhor, tira de mim esse negócio, está me dando trabalho. Está sendo difícil esse negócio de espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Existem algumas possibilidades. Algumas pessoas vão dizer que eram alguns crentes da igreja de Corinto, alguns inimigos lá de Corinto, de Paulo, que eles perseguiam o apóstolo. Outros vão dizer que é uma doença que Paulo tinha em seus olhos, que de fato ele tinha, mas a real é que a gente não sabe de verdade o que é esse espinho na carne. O que a gente sabe é que esse espinho ele causa sofrimento para o apóstolo Paulo, causa algum tipo de dificuldade para o apóstolo Paulo. Só que Deus não quer que Paulo dependa das suas próprias forças. Deus não espera que Paulo faça todo o trabalho evangelístico que ele fazia, dependendo exclusivamente de sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu desenvolvimento ao falar. Deus não esperava que Paulo desenvolvesse todas as igrejas que ele começou a partir da sua própria força. Mas Deus queria que Paulo fosse alguém fraco. E que na fraqueza de Paulo encontrasse a sua dependência em Deus. E assim Deus tornaria Paulo alguém forte, porque a força vinha do Senhor e não de Paulo. Então, quando eu quero orar alinhado com a vontade de Deus, quando a minha oração ela precisa, eu quero que a minha oração esteja alinhada com a vontade de Deus, eu preciso saber que eu tenho que estar dependente do Senhor. Eu preciso depender da força dEle, do conhecimento dEle, da sabedoria dEle, e não daquilo que eu adquiri com o longo do tempo. Quando oramos pedindo para que Deus faça a sua vontade em nossas vidas, em alguns momentos, as coisas elas podem parecer um tanto quanto fora de controle. Voltando para o exemplo de Jesus, quando Jesus ele diz que ele quer que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus sobressaísse a sua própria vontade, Jesus sabia que as coisas iam ficar feias. E quando a gente pensa em Jesus, irmãos, a gente sabe que ele tinha toda a capacidade de se livrar daquela situação num simples estralar de dedos. Jesus não precisava fazer muita coisa para se livrar daquela situação. Jesus não precisava nem que um soldadinho raso do exército angelical descesse até a terra para ajudá-lo na batalha. Quando a gente lê Apocalipse, no final de todo o livro ali, a gente vê que Jesus ele vem derrotar o exército inteiro de Satanás com o sopro da sua boca, com a palavra da sua boca. Não tem esforço, a gente só vem testemunhar, a gente não vem nem cortar uma cabecinha de um demônio assim. Isso é legal, né? Para quem gosta de jogo, de luta. A gente não tem participação nenhuma, porque é tudo na força dele.
Então, quando a gente pensa em dependência, eu preciso entender que a minha vida, ela tem que estar voltada para fazer as coisas da forma como Deus espera que eu faça. Só que, em geral, a gente acaba seguindo muitas vezes o contrário. Eu quero resolver as coisas do meu jeito. Quando as coisas dão errado no seu trabalho, quando as coisas dão errado na sua família, quando as coisas dão errado no local onde você se encontra, você tenta resolver as coisas com a sua força, o seu conhecimento e a sua sabedoria. Neemias é um livro muito interessante, porque ele vai contar a história de como Deus ele usa Neemias e alguns homens que estavam na Babilônia para reconstruir Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando Neemias ele sabe de como se encontra a situação em Jerusalém, ao invés de Neemias reunir um grupo de homens e falar assim, precisamos fazer um planejamento. Precisamos de uma ação estratégica para reconstruir a cidade. Precisamos escolher os melhores homens, recolher os melhores materiais aqui, pegar a melhor rota de estrada, planejar qual é o melhor caminho onde a gente pode levar todo o material que nós precisamos aqui da Babilônia até Jerusalém e reconstruir a cidade. Nós precisamos agora de estrategistas, de homens que têm a capacidade de fazer planos para a gente fazer um arquiteto, um engenheiro que ele vai ajudar a reconstruir todos os muros. Sabe o que Neemias faz? Neemias ora. Neemias não vai buscar o seu conhecimento, ou o conhecimento dos outros homens que estavam na Babilônia. E a gente sabe que a Babilônia é um lugar onde o conhecimento, a sabedoria, ela era muito valorizada. Nabucodonosor, quando o rei da Babilônia, ele tinha os seus sábios, incluindo entre eles Daniel e os seus amigos. A gente sabe que Daniel era um dos grandes homens sábios ali da Babilônia. Mas Neemias vai orar. Ele vai mostrar a sua dependência de Deus. No capítulo 2, quando Neemias ele se encontra com o rei olha para Neemias e diz assim, por que você está abatido? Por que você está com essa cara de triste? Neemias podia ter pensado, se eu tivesse feito um plano, eu ia contar o meu plano inteiro agora, eu ia mostrar o projeto, o AutoCAD, o 3D, para mostrar como ia ficar o muro novo, e eu não fiz um plano. Neemias ora de novo. Ao contrário da oração do capítulo 1, que é uma oração longa, a oração do capítulo 2 é uma oração curta. Senhor, é a hora, é agora, me dá a sabedoria aqui, para eu saber o que falar para ele. Me ajuda. É um pedido de socorro de Neemias para Deus. E Neemias diz para o rei, como é que eu posso estar bem, com um semblante bom, se a cidade da minha parentela está destruída? E o rei fala assim, esse é o seu problema, Neemias? Então, recolhe aqui todos os materiais que a gente vai dar para vocês, com os homens, com o trajeto, vai uma escolta real, te acompanhando para vocês não serem assaltados durante o caminho. Deus providenciou tudo. Deus providenciou além do que Neemias podia planejar. Deus realizou a sua obra de uma forma que Neemias jamais poderia imaginar que alguém que não fazia parte do povo de Israel seria usado por Deus para a reconstrução da cidade. Mas Neemias escolheu não depender da sabedoria dele. Neemias não escolheu ser alguém independente do Senhor, mas ele escolheu depender. Ele escolheu dobrar os seus joelhos no chão e orar ao Deus de Israel. Porque ele sabia que Deus tinha um plano melhor do que qualquer plano que Neemias podia traçar. Irmãos, a gente precisa saber que sem Jesus, a gente não pode nada. Em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte,
Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma realidade muito dura para a gente que quer independência. Essa é uma realidade muito dura para nós que achamos que temos toda a sabedoria, que temos o nosso orgulho, ou que nos orgulhamos de falar, nossa, olha só o que eu fiz. É esse tipo de orgulho, de achar que as coisas acontecem por causa da gente, que nos colocam nas maiores enrascadas que nós nos metemos. Voltando lá para a Babilônia, quando Nabucodonosor ele contempla a cidade da Babilônia, ele diz o seguinte: olha o que eu construí. E ele se orgulha, porque a cidade da Babilônia, a Bíblia diz que ela era incrível. O Império Babilônico foi um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. E tudo organizado e planejado ali por Nabucodonosor. Então ele se orgulha do seu império. Ele se orgulha do que ele construiu. E ele tem um sonho. E nesse sonho, ele se tornava como um animal, pastando, comendo a comida de animais, com as unhas enormes e tudo mais. Pouco tempo depois, essa é a condição de Nabucodonosor. Um rei orgulhoso, um rei arrogante, que se vê humilhado, porque ele achava que as coisas aconteciam da forma como ele queria, que ele era o governante supremo, que ele era quem determinava e realizava todas as coisas. E a condição de Nabucodonosor, ela retorna ao que era antes, quando ele se humilha perante Deus. Quando ele diz, Deus dos céus, hoje eu entendo que as coisas aconteceram porque o Senhor é o soberano, porque o Senhor é o rei, e não porque eu posso qualquer coisa. Qual que é a nossa condição? Será que a gente olha para a nossa vida, para as nossas conquistas, para as nossas realizações, e a gente acha que todas elas são resultado da nossa capacidade, da nossa força, do nosso esforço, que claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa buscar o conhecimento para que as coisas aconteçam. Mas será que a gente consegue reconhecer o que Tiago diz? Que toda dádiva, ela vem do alto, que ela vem de Deus, em quem não há nenhum tipo de variação ou sombra de mudança? Será que a gente consegue entender e perceber que as nossas conquistas, elas acontecem porque Deus está nos abençoando com elas? Porque nós somos dependentes desse Deus e tudo que nós temos é o resultado da sua graciosa mão na nossa vida. E por mais que as coisas saiam do controle, quando a gente faz a oração pedindo para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, por mais que as situações fiquem difíceis, a gente pode descansar nele. Porque tudo vai acontecer da forma como Ele tem planejado e da forma como Ele espera que aconteça. Por quê? Porque nós dependemos desse Deus. E em terceiro, ou a terceira verdade que a gente precisa entender, para que a nossa oração ela seja alinhada com o Senhor. O meu coração, ele precisa ser um coração que ele é submisso ao Senhor. Abre sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Davi vai dizer o seguinte para a gente: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E tem uma coisa estranha nesse versículo.
Como assim? Você acabou de dizer que não necessariamente Deus vai dar tudo aquilo que está no meu coração, que tudo aquilo que eu desejo Deus vai me dar, que Deus sabe o que é melhor para mim. Mas Davi está dizendo que se eu me agradar de Deus, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração? Como assim? Deixa eu tentar explicar para vocês. O que Davi está ensinando para a gente não é que a nossa oração ela vai mudar o pensamento ou a vontade de Deus para a nossa vida. Davi não está dizendo que a nossa oração ela muda a vontade de Deus. Davi está dizendo que a nossa oração, ou que quando eu me agrado do Senhor, o que muda é o meu coração. O que muda é a minha vontade. O que muda é o meu desejo. E não a vontade de Deus. Então, quando eu tenho um coração submisso ao Senhor, a minha vontade se torna a vontade de Deus. E aí, eu me agrado nele, quando a vontade dele é feita na minha vida. Então, é exatamente o contrário do que parece ser a ideia do versículo. Então, não é que Deus muda, ou a sua vontade muda, mas é que o meu coração, quando ele é submisso à vontade do Senhor, o meu coração ele muda. O meu coração ele se parece, ou ele se torna um coração que deseja aquilo que Deus quer para a minha vida. Olha que interessante, irmãos. Em Romanos 1, Paulo, ele escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer sobre um desejo que ele tem. Paulo tinha o desejo, a vontade, que era uma vontade legítima, de ir até Roma, de conhecer os irmãos daquela igreja. Pensa comigo aqui. Paulo é um missionário, um apóstolo, né? Mas que também é um plantador de igrejas. Além disso, Paulo é alguém que ajuda teologicamente as igrejas, ensinando igrejas que não foram iniciadas por ele ou por um outro apóstolo. Por exemplo, a igreja de Roma não é uma igreja iniciada por Paulo, tá? A igreja de Roma é uma igreja iniciada por algum irmão que se converte ali em Jerusalém, que vai morar em Roma e acaba pregando o evangelho ali, é uma igreja iniciada. Paulo toma o conhecimento que existe essa igreja em Roma e ele tem o desejo de visitá-la. Mas olha só o que Paulo diz em Romanos 1, 10 e 11. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. O desejo de Paulo era ir até Roma. E era um desejo bom. Era um desejo razoável para alguém que é um apóstolo, alguém que é um missionário, alguém que é um fundador de igrejas. Mas ainda assim, Paulo ele submete o seu desejo à vontade de Deus. E se a vontade de Deus fosse que Paulo não fosse até Roma, Paulo se alegraria em Deus. Mas a gente sabe que Paulo chega em Roma, certo? Da melhor forma possível, de classe executiva, tomando um refrigerante geladinho. Não, né? Para que Paulo chegue em Roma, ele passa por um naufrágio, é picado por uma cobra, preso, e ainda assim, ele se agrada no Senhor. Porque Paulo tem um coração submisso. Um coração submisso é um coração que é ensinável. É um coração que quer aprender mais de Deus. É um coração que ora como Paulo ora, dizendo que a gente cresça no nosso amor, na nossa percepção e no nosso conhecimento de Deus. Se você estudar
todas as orações de Paulo no Novo Testamento, você não vai ver Paulo pedindo nada para ele. Paulo sempre está intercedendo pelos outros. Paulo está sempre pedindo para que Deus faça a vontade dele. Quando ele está preso em Roma, ele pede, ou ele diz que o desejo dele é que ele partisse e se encontrasse com o Senhor. Paulo sabia que o morrer era ganho. Paulo sabia que morrer era melhor do que continuar aqui na terra, porque ele ia se encontrar com o Senhor Jesus. Mas ele diz em Filipenses que se for para o benefício da igreja, ele preferia ficar aqui e pregar o Evangelho. Quantas vezes a gente já se colocou na situação de preferir fazer algo em benefício dos outros, sabendo que aquilo seria o resultado de um coração submisso, de ter sacrifícios na nossa vida e nos alegrar com isso? Quantas vezes a nossa oração é pedindo para que Deus me ensina, me sonda o meu coração para ver se tem algo que não te agrada, para ver se tem algo que não está alinhado com a tua vontade. Senhor, me sonda como faz Davi. Senhor, me sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, me quebra. Quantas vezes a gente já orou pedindo para que Deus retirasse do nosso coração desejos que não estão alinhados com a vontade dEle? Ah, mas eu queria tanto. Mas talvez não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus está te preparando algo melhor. Porque Deus está querendo produzir na sua vida frutos que vão dar benefício para o reino de Deus. Eu falava bastante na época que eu era líder de adolescente, há bastante tempo atrás. Hoje eu estou com eles de novo, né? Não tentaram fugir de mim, não conseguiram. É até triste entre aspas, né? Eu fui líder de adolescente da Helena, agora eu sou pastor do Enzo. Eu falo, estou muito velho, né? Não é pouco velho, não. Mas às vezes Deus está mostrando para a gente situações ou desejos que não são para a gente. E Ele está falando, esquece isso, porque eu tenho algo muito melhor para você. Algo que vai trazer benefício para o reino de Deus. Algo que vai trazer situações que são mais confortáveis para outras pessoas e não para você. Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, a gente vê o quanto ele sofreu por causa do Evangelho. A gente vê todo o sofrimento de Cristo, toda a perseguição que Jesus ele sofre com os fariseus. E a gente quer ser imitador de Jesus, a gente quer imitar Jesus, a gente quer ser imitador de Paulo, mas a gente não quer passar por essas situações difíceis, desconfortáveis na nossa vida. A gente quer uma situação de ganha-ganha, quando na verdade a Bíblia vai ensinar para a gente que aquele que perde é quem ganha. Que é preciso morrer para que possa haver vida. E isso só acontece, só vai surgir no coração que é submisso à vontade de Deus. Porque às vezes Deus coloca situações complicadas na nossa vida. Eu tive que tomar uma decisão muito importante. E isso não é nenhum mérito meu. Quando a igreja me convidou para fazer parte da equipe, eu tinha acabado de receber uma oferta de promoção na agência onde eu trabalhava. Ou seja, meu chefe estava me oferecendo um salário maior. Era uma situação boa? Era uma situação boa. Ia ajudar financeiramente nossa família? Ia ajudar financeiramente nossa família. Era vontade de Deus? Eu creio que não. Então, naquele mesmo dia que meu chefe me falou isso, eu disse para ele, legal, que bom saber que você está gostando aqui do que eu estou fazendo, mas
Eu tenho uma outra oferta para te fazer. Me manda embora e me contrata como freelancer por meio período. Porque eu vou servir a igreja em que eu frequento. Irmãos, foi uma decisão difícil, claro que foi. Mas foi a melhor decisão. Porque ela estava dentro da vontade de Deus. Ela estava alinhada com a vontade de Deus. Então, às vezes a gente perde para a gente ganhar. E como pastor de jovens e adolescentes, né? Eu vou chorar, tá? Ver a Beth e ver o Enzo se batizar e saber que tem outros adolescentes, outros jovens buscando o batismo. Essa semana, 2 adolescentes tomaram uma decisão por Jesus. Submeta-se à vontade de Deus. Que ela é muito melhor do que qualquer outra coisa que você pode fazer com a sua vida. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Tua palavra diz para nós te provarmos. E quando nós te provamos, nós vemos a sua bondade, Senhor. Nos ajuda a ter o interesse, o desejo de que as nossas orações, elas sejam orações que desejam o Senhor, que busquem o Senhor e a tua vontade. Se tem alguém aqui hoje ainda que não te conhece como Salvador da sua vida, toca no coração dessa pessoa, Pai, para que ela possa te reconhecer como o único e suficiente Salvador. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.